Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Hoje, em nosso encontro com a Palavra, nós vamos falar sobre lutando contra a vergonha inapropriada. Esse tema que nós vamos falar, ele fala a respeito de algo que está na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos carregam uma vergonha, uma culpa que paralisa, que afasta a presença de Deus da sua vida. Existem cristãos que não sabem ainda a diferença entre um arrependimento saudável e a culpa inapropriada ou a vergonha inapropriada, pois um arrependimento saudável ele nos leva à graça, ele nos leva à misericórdia. A culpa ela nos aprisiona e ela gera dentro de nós orgulho e incredulidade. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá na Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Nós iremos ler o verso de número 2. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2. Olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém. Esse texto que nós lemos, o autor da Carta dos Hebreus, ele diz pelo menos 3 verdades a respeito de como nós devemos lutar contra esta culpa, contra esta vergonha, porque ela não provém de Deus. Ao olharmos o contexto da Carta aos Hebreus, nós entendemos que a intenção do autor era encorajar os cristãos que viviam nesta época, que estavam sendo perseguidos e, por consequência disso, estavam cansados e desanimados. Eles estavam enfrentando grande rejeição, perdas, humilhações de maneira pública, tudo isso por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então a orientação do autor à Carta aos Hebreus ela é bem clara. Não devemos olhar para nós, mas devemos olhar para Cristo. É para Cristo que nós devemos olhar. A cruz era o lugar de maior vergonha pública naquele tempo. A maior humilhação que uma pessoa poderia passar era ser condenado a morrer em uma cruz. Jesus sofreu isso por nós. Ele sofreu essa vergonha, ele carregou a nossa culpa e ele venceu. E isso muda completamente a nossa relação com Deus, pois não temos mais a identidade da culpa. Nós temos hoje a identidade de filhos de Deus. Portanto, a primeira verdade que eu quero meditar com vocês desse texto é que Jesus suportou a vergonha para nos libertar dela. O texto diz, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Jesus não apenas sofreu uma dor física, mas ele sofreu também a exposição humilhante. Jesus sofreu rejeição, desprezo. Isaías, no capítulo 53, ele diz que as pessoas viravam o rosto para ele. Ele era desprezado, alguém que não tinha nenhuma aparência boa, atrativa. Calvino, ao comentar este texto, ele diz que Jesus enfrentou esta vergonha para remover a nossa vergonha, para remover a nossa culpa. Então ele se fez pecado por nós, ele se fez culpado por nós, para que hoje eu e você sejamos livres em seu sacrifício. Portanto, a vergonha que nos separava de Deus foi colocada sobre ele, sobre Jesus. Nele nós temos total perdão dos nossos pecados. Então a culpa inapropriada, a vergonha inapropriada,
a que diz no nosso coração: olha, você não é digno de se aproximar de Deus, você não é digno de estar na presença de Deus. Quando olhamos para a cruz nos declara: em Cristo nós somos recebidos na presença de Deus. Em Cristo nós somos aceitos na presença de Deus. O autor aqui, ele destaca isso no verso de número 2, no capítulo 12, que a vergonha que Cristo levou, ela foi substitutiva. Ele tomou, a nossa culpa para nos dar honra diante do Pai. E isso, queridos irmãos, significa não viver mais dominado pela vergonha ou pela culpa. Significa agora viver na graça, crendo na suficiência da cruz, na suficiência do sacrifício de Jesus para nos salvar. Quando pensamos, que os nossos pecados eles são maiores, quando nós declaramos que não somos dignos, do perdão de Jesus, nós estamos desprezando a sua graça. O Senhor já nos perdoou, o Senhor já cancelou os nossos pecados, se verdadeiramente estamos em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é que a vergonha inapropriada ou a culpa inapropriada, ela nasce de um coração orgulhoso, de um coração incrédulo. A vergonha, ela é pecaminosa, ela traz uma falsa humildade, ela traz uma incredulidade disfarçada. Nós devemos olhar para o nosso coração e entender contra quem nós estamos lutando. Muitas vezes nós estamos lutando contra a graça de Deus e o seu perdão. Muitas vezes há um orgulho dentro de nós que toma conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos e que nos faz acreditar que nós não temos o perdão de Deus, que o nosso pecado é maior do que a graça, do que aquilo que Jesus fez por nós. E nós devemos tomar cuidado com esses sentimentos. Devemos olhar com os olhos da fé e responder para nós mesmos: a obra de Cristo é suficiente para mim. A sua graça me basta. Nós devemos nos afastar de toda a incredulidade, de tudo aquilo que possa minar a nossa fé, os nossos pecados, tudo. Nós devemos olhar para o nosso Salvador, manter os olhos nele. E o autor da carta aos Hebreus, ele coloca isso como um imperativo. Olhem para Jesus, olhem para o Senhor. Quando esses pensamentos dominarem o seu coração, quando esses sentimentos dominarem as suas emoções, olhem para Jesus. Esta é uma batalha que nós venceremos quando nós mantermos o nosso foco em Cristo. Diante disso, eu lhes pergunto: onde estão os seus olhos? No passado? No seu pecado? Naquilo que você cometia na sua vida passada? Ou na cruz? No sacrifício de Jesus? Na nova vida que Ele te deu? Onde você tem focado a sua vida? Troque a autocondenação pela contemplação de Cristo. Troque os pensamentos negativos a respeito do pecado que você cometia no passado pela verdade que o Evangelho diz, que nós somos perdoados em Cristo. Faça isso todos os dias. Veja como a graça ela pode ocupar o centro do seu coração quando nós paramos de pensar nos nossos pecados e pensamos em Cristo. O terceiro ponto, ou a terceira verdade, que ele diz aqui, é que a alegria futura remove toda a culpa presente. A alegria futura remove toda a culpa presente. O texto que nós lemos diz que Jesus
pela alegria que lhe estava proposta, suportou tudo. Ou seja, o nosso Senhor, ele viu além da dor, além da humilhação, ele viu o resultado da redenção. Nós devemos olhar além das nossas fraquezas, das nossas misérias, né? De todas as nossas dificuldades que passamos aqui neste mundo e contemplar a redenção que nos está proposta, né? A glória futura reservada para aqueles que creem em Cristo. Devemos lembrar disso diariamente, que agora nós temos uma nova identidade em Cristo. Nele nós fomos justificados, aceitos, amados e restaurados. Uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós devemos viver desta maneira. Acreditar, né, no sacrifício de Jesus por nós. Essa é a identidade do cristão. Essa é a verdade que nós devemos colocar em prática na nossa vida. As quedas passadas, o pecado passado, ele não pode mais interferir na obra perfeita que Cristo começou em nós. Quem olha fixamente para o Senhor contempla a alegria futura, não vive mais aprisionado no passado, em seus pecados, mas ele contempla o Cristo vencedor, que dá a ele vitória sobre o pecado, né? Vitória sobre as tentações, vitória sobre este mundo. Nós devemos lembrar diariamente, a minha história não tem mais poder na minha vida, o meu pecado passado não tem mais poder na minha vida. Quem agora determina os meus passos, que me deu uma nova vida, é Cristo Jesus. E é nele que eu vivo. E nele não há vergonha, nele não há culpa, nele há amor, a paz, a alegria. Não devemos ignorar o peso do pecado e sermos indiferentes. Devemos nos arrepender diariamente, mas crendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda maldade. Olhar para Jesus, olhar para Cristo, é confiar na sua obra consumada lá na cruz. Nós devemos viver essa liberdade, a liberdade que o Evangelho nos dá hoje, de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Se Cristo não se importou, desprezou a vergonha, a culpa, por mim e por você, nós não devemos viver dominados pelo pecado, achando que o nosso pecado é maior do que a graça, do que o amor, do que a misericórdia do nosso Senhor. Se não temos força para viver desta maneira, nós devemos orar e pedir ao nosso Deus: Senhor, ensina-me a viver a minha nova vida na Tua graça. Senhor, ensina-me a não olhar as minhas falhas, mas olhar o poder libertador que Teu Filho me deu lá na cruz do Calvário, para que hoje eu possa ser de fato uma nova criatura, um vencedor em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá! De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por